Bom, né? Boa noite. É sempre uma alegria estar nesse lar, nesta casa espírita, que a gente possa então aproveitar a mensagem que vai ser trazida essa noite para que ela nos ajude na nossa caminhada espiritual, no nosso processo de descoberta de nós mesmos em busca do nosso aperfeiçoamento. Que nós possamos sair daqui hoje melhores do que nós chegamos, pelo menos com mais vontade, com mais entusiasmo para poder vencer esses nossos obstáculos, que na verdade são oportunidades que a vida e Deus nos traz para que nós consigamos subir um degrau a mais, um patamar a mais nessa trajetória rumo à perfeição. Então hoje é um dia em que nós falaremos um pouco sobre, como já foi visto, encontro com Jesus, mas gostaria de rapidamente lembrar que nós estamos aí iniciando um novo ano, um novo ciclo, uma nova oportunidade. Então, se aprove a Deus nos manter aqui ainda nos laços da matéria nesse momento, é porque nós ainda temos grandes oportunidades a aproveitar nesta existência material. Então, que possamos ver este novo ano como um acréscimo de misericórdia de Deus para o nosso processo evolutivo. Deus nos dando outra chance, outro momento, uma nova página para que nós possamos continuar caminhando, refazendo aquilo que eventualmente nós não fizemos da maneira como gostaríamos de ter feito e também construindo outras coisas nesse nosso caminhar, nesta existência material, que é um dia. Emmanuel vai dizer que um ano é um dia, uma existência é um dia, frente à vida espiritual. Quanto mais nós conseguimos ter a consciência de espíritos imortais que somos, mais nós conseguimos fazer aquilo que Kardec sugere, lá no capítulo 2, de olhar as coisas de um outro ângulo, de uma outra perspectiva, compreendendo a temporalidade de maneira diferente, atribuindo as questões, as dificuldades do dia a dia, as tribulações do dia a dia, muito menos valor do que quando nós estamos muito envolvidos com a materialidade. Porque para aquele que sofre e se entende como um corpo sofrendo, um ano é muito tempo. Mas para aquele que tem dor, mas se entende um espírito evoluindo, com mais uma experiência carnal, um ano acaba sendo um tempo bastante reduzido. E a maneira de encarar com resignação, com aprendizado, essas dores e esse sofrimento, nos fazem aproveitar, então, a oportunidade e evoluir. E não foi outra coisa que fez o Cristo, senão nos auxiliar nesta compreensão. Kardec vai dizer, então, lá na introdução do Evangelho, que o Cristo tinha justamente a intenção de despertar, de levantar o véu, ainda que não completamente, das questões da vida espiritual. Porque a mensagem do Cristo, se é interpretada de uma outra maneira que não levando em consideração a vida espiritual, ela é mais complexa de ser compreendida. Mas quando nós temos a nosso favor a compreensão da continuidade, da imortalidade, da reencarnação, a mensagem do Cristo acaba sendo mais facilmente compreendida e mais facilmente assimilada para a nossa vida. Porque o objetivo da mensagem do Cristo é essa, tornar a nossa vida melhor. E quem de nós não quer estar melhor, mais feliz? Quem de nós não busca no seu íntimo mais satisfação interior? A questão é que muitas vezes essa satisfação ela é confundida com os prazeres materiais. E nós então muitas vezes nos entregamos à busca, à saciedade desses prazeres materiais, mas vamos entendendo ao longo do tempo de que isso realmente não nos preenche interiormente. Então Cristo vai nos dar uma outra dimensão desse caminhar sob o ponto de vista do espírito imortal que somos. E aí sim, compreendendo isso e colocando em prática os seus ensinamentos, nós vamos adquirindo
uma felicidade, um prazer interior que realmente não se desfaz porque é verdadeiro. É uma conquista, é uma construção interior. E é aquilo que nós levamos, então, segundo o capítulo 16 do Evangelho, né? Aquilo que nós levamos, então, para a outra existência, os conhecimentos, os valores, as virtudes que nós adquirimos aqui. Todo o resto fica, porque nem o corpo é nosso. Mas então a mudança de ciclo, de um ano novo, né, por coincidência ou não, está próxima também, uma semana antes, daquilo que nós convencionamos celebrar como o Natal. E embora já tenha passado algumas semanas, 2, 3 semanas do Natal, lembrar do Cristo nunca vai ser demais. Nunca vai ser fora de tempo. Pelo contrário, nós devemos cada vez mais nos aproximar da sua mensagem, porque é ela que é a verdadeira redentora do nosso processo de evolução, de crescimento. Então, muitas vezes, nós ainda estamos acostumados a lembrar do Natal como apenas um momento de reunião de família, de troca de presentes, né, de ir lá tirar foto com o Papai Noel, enfim, de outras questões que estão dentro disso. E claro, toda oportunidade de reunião dos queridos irmãos, familiares, pai, mãe, filhos, é sempre muito bem-vinda, sem dúvida alguma. Mas muitas vezes nós esquecemos da essência daquilo que se deveria comemorar no momento de Natal, que é justamente celebrar, reverenciar este Espírito perfeito que tem cuidado de nós desde o início dos tempos. Segundo as tradições do mundo espiritual, nas palavras de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Jesus participa de uma comunidade de espíritos puros e esteve junto com esses espíritos na criação da Terra. Então, lá atrás, no início do projeto de construção do nosso planeta Terra, ele já estava lá planejando todo esse desenvolvimento para que nós pudéssemos hoje, enquanto espíritos, estar gozando dessa possibilidade de reencarnar num ambiente tão favorável, tão propício à nossa evolução. Então ele está conosco muito antes do que nós podemos imaginar, muito antes daquilo que a gente convencionou de celebrar enquanto Natal, enquanto o dia 25 de dezembro. De fato, ele está conosco desde o início dos tempos. Então, que nós possamos inicialmente lembrar que o Natal deve ser esse encontro com Jesus. Mas como seria esse encontro com Jesus? De que maneira que nós imaginaríamos estar na presença do Mestre querido? Porque todo mundo aqui, quando vai no aniversário, vai, abraça o aniversariante, entrega um presente. Né? É tão bom ser convidado para um aniversário, né? A gente fica tão feliz porque a gente foi lembrado, faz parte afetivamente daquele círculo de pessoas, daquela pessoa que está aniversariando. Então é tão prazeroso, ainda mais quando tem docinho, salgadinho, enfim, né? Fica melhor ainda, Coca-Cola, suco e tal. Mas como seria um convite de Jesus para o seu aniversário? Em que condições nos encontraríamos face a face com o Mestre? De que maneira ele comemoraria, junto conosco, o seu aniversário? E aí a gente pode imaginar, obviamente, que não seria da maneira como nós muitas vezes comemoramos os nossos aqui, né? A natureza desse espírito de luz, desse espírito perfeito, pode nos auxiliar a entender como seria esse encontro. Mas para facilitar para a gente, vamos trazer aqui algumas histórias de encontros com Jesus. Também quero que cada um vá pensando já como é que seria o seu encontro. Então, primeiro, é importante lembrar que, obviamente, Jesus não se mantém lá, estático, numa esfera distante, vagueante, sem atividades. Pelo contrário, né? Quanto mais a gente evolui, mais a gente trabalha. Mas é um trabalho que dá prazer, então não se assustem, né? Que ainda no nosso círculo material, muitas vezes o nosso trabalho profissional, o nosso trabalho do dia a dia,
faz parte do conjunto de provas e expiações que nós escolhemos. Por isso que muitas vezes o trabalho ainda se constitui num sofrimento, numa dificuldade para muitos de nós. Né? Mas na medida em que a gente vai evoluindo, nós percebemos que as atividades do mundo material e moral que nós nos envolvemos, elas têm por objetivo justamente o nosso crescimento, a lei do trabalho, né? Que tem o objetivo do progresso, trabalho para o progresso, conhecimento e a parte moral. Então vamos imaginar que Jesus está trabalhando cada vez mais. A Emmanuel vai nos dizer isso. Né? Nós não podemos acreditar que cessou no Calvário, na crucificação, a atividade, a missão do Cristo. Pelo contrário, continua conosco. E uma das mensagens que ele traz, que talvez uma das mensagens que deve calar no nosso coração, é aquela em que ele pronuncia lá no Sermão do Monte, quando ele fala: bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então ninguém passa despercebido do seu sofrimento pela espiritualidade e por aqueles que coordenam o trabalho do Mestre. Se não é o Mestre presencialmente que está ao nosso lado, sem dúvida alguma ele envia seus mensageiros. Porque ele nos ama muito mais do que nós podemos imaginar. Quem aqui tem filho, sabe o quanto ama o seu filho, certo? Vamos imaginar que Jesus nos ama muito mais do que nosso amor pelos nossos filhos, nossos pais, enfim, porque ele já é um espírito perfeito. Então abunda amor na sua expressão. Tanto que alguns dizem que Deus é amor, e como Jesus faz a vontade de Deus, podemos imaginar que ele vibra amor constantemente. Constantemente estamos banhados pelo amor do Cristo. Mas não o nosso amor mesquinho do dia a dia, não o nosso amor interesseiro, não o nosso amor vaidoso, um amor pleno, sincero, um amor intransitivo, que não espera algo de retorno. O nosso amor ainda é transitivo, né? Eu amo, mas eu amo ser, eu amo contanto que... Então Jesus permanece conosco o tempo inteiro. Isso nos diz Emmanuel em várias mensagens. Em todas as direções está aí ele e os seus nos ajudando no processo evolutivo. Porque ele mesmo diz, o último versículo do Evangelho de Mateus é uma frase de Jesus, onde ele diz que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, até a gente não precisa mais dele. E vai demorar. Vai demorar um pouquinho ainda. A gente precisa muito do Cristo e da sua equipe de amparadores e mensageiros a nos auxiliar. Graças a Deus. Graças a Deus. E muitos de nós aí já estamos, quem sabe, pleiteando, nos fala Emmanuel, trabalhar junto com Cristo, servir ao Cristo, aproveitar a oportunidade não só para receber os benefícios, mas também para auxiliar nesse processo de auxílio, por sua vez, aos irmãos que nos cercam também. Então, quem aqui trabalha numa empresa grande, né? E de repente o chefe vai lá, olha, parabéns, o teu trabalho está sendo muito legal, está funcionando bem, está ajudando a empresa, não é tão bom isso, né? Não é tão bom ter um reconhecimento? Vamos imaginar que, segundo Emmanuel, com relação ao Cristo, a reciprocidade é a mesma. Segundo ele, elevado ao grau máximo, porque o Cristo é o governador do nosso planeta. Então, tudo está sob a administração do Cristo. Ninguém está além da administração dele. Tudo que há no mundo está sob a administração dele. Então, poder trabalhar, poder auxiliar, poder servir em alguma das fileiras do Cristo deve ser uma grande alegria. Né? Então, depois vocês procurem aí, o pessoal da casa, aí, um trabalho, uma atividade. Né? Poder auxiliar o Cristo é uma grande alegria. Estou brincando, a gente pode servir o Cristo em todos os lugares.
Em todo momento, em todos os lugares, nós podemos ser trabalhadores do Cristo. Basta seguir o seu evangelho. Basta fazer aquilo que ele diz. Porque toda vez que a gente faz a um dos pequeninos, é a ele que nós estamos fazendo. Vamos lembrar disso. E toda vez que a gente afasta e nega qualquer um dos pequeninos, é a ele, é a Jesus, que estamos negando. Porque se um pai tem 2 filhos, e um filho está sofrendo, o pai sofre junto. Mas se o filho vai lá e passa no vestibular e conquista um emprego, o pai se alegra junto, a pai e a mãe, né? Os pais, os responsáveis. Então a reciprocidade com relação ao Cristo é a mesma. Mas nós estávamos evocando aqui uma passagem que nós dizíamos que talvez seja uma das que mais deve calar o nosso coração. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Todos nós, em todas as nossas aflições, no tempo certo, seremos consolados. Estaremos sendo consolados ao longo dela, mas compreendemos que ela também terá o seu término, terá o seu fim. Então aqui vai o primeiro encontro. Esse encontro é uma poesia, né? Que diz assim: a noite é quase gelada, contudo, Mariazinha é a criança de outras noites, que treme, tosse e caminha. Guizos longe, guizos perto, é Natal, de paz e amor. Há muitas vozes cantando, louvado seja o Senhor. A rua parece nova, qual o jardim que floresceu. Cada vitrine enfeitada repete, Jesus nasceu. Descalça, vestido amassado, Mariazinha ela vai, sozinha, sem mãe que a beije, criança triste, sem um pai. Aqui, ali, pede um pão, está faminta e doente. Vadia, saia depressa, é o grito de muita gente. Criança ladra, outros dizem, fuja daqui, pata feia. Toda criança perdida deve dormir na cadeia. Mariazinha tem fome e chora, sentindo em torno o vento que traz o aroma do pão aquecido ao forno. Abatida, fatigada, depois de percurso enorme, estira-se na calçada, tenta o sono, mas não dorme. Nisso, um moço, calmo e belo, surge e fala, doce e brando. Mariazinha, você está dormindo ou pensando? A pequena responde, erguendo os bracinhos nus. Hoje é noite de Natal. Estou pensando em Jesus. Não recordas mais alguém? Ela, a chorar, disse, eu penso também com saudade em minha mãe que morreu. Se Jesus aparecesse, o que é que você queria? Eu queria que ele me desse um bolo de padaria. E depois de comer, então, e a pequena sorriu contente. Eu queria um par de sapatos, uma blusa grande e quente. Depois eu queria uma casa, assim como todos têm. Depois de tudo, eu queria uma boneca também. Pois saiba, Mariazinha, eu lhe digo que assim seja. Hoje mesmo você terá tudo aquilo que mais deseja. Mas o Senhor, quem é mesmo? E ele afirma, olhos em luz, sou seu amigo de sempre, minha filha. Eu sou Jesus. Mariazinha encantada, tonta, de imensa alegria, pôs a cabeça cansada nos braços que ele estendia. E dormiu, vendo-se outra, em santo deslumbramento, aconchegada a Jesus, na glória do firmamento. No outro dia, muito cedo, quando o lojista abriu a porta, um corpinho caiu de leve,
a criança estava morta. Vocês imaginam para o espírito, Mariazinha, a alegria de ter retornado à pátria espiritual após o sofrimento material nos braços de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O próprio Mestre não deixará que se perca uma das suas ovelhas. Outra mensagem também, outro encontro, que nós podemos lembrar de Jesus consolando, é aquele que nós contamos em outro momento aqui também, em que Maria de Magdala está então lá no túmulo procurando o Mestre, né, porque vê que não há mais ninguém, e observa então o jardineiro, aquele jardineiro daquele campo, mas aproximando-se do jardineiro, percebe-se então diante do próprio Cristo, que houvera, como prometido, ressuscitado dos mortos. E aí trava um diálogo, e Maria pergunta: mas onde estivesse, Senhor, nesses 3 dias? Estivesse junto com o Pai, nas grandes, nas esferas celestiais? Ele diz: não, de verdade ainda não subi ao Pai, porque de fato ainda tinha coisas para resolver aqui, aplacar o sofrimento, a dor de um grande amigo. Mas, Senhor, que amigo seria este, então, que te fez ficar aqui conosco, retido nestas zonas materiais e não subir, então, ao Pai? E ele diz, então: Maria, um amigo não esquece a dor de um amigo que cai. Antes de altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus, em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Então, enquanto muitos de nós, inclusive próprios discípulos de Jesus, estavam lá criticando e maldizendo aquele que houvera sido considerado traidor, o próprio Cristo que fora crucificado estava lá a consolar aquele homem desesperado e naquele momento enlouquecido pelo engano que houvera cometido. Bem-aventurados os aflitos. Mas a mensagem do Cristo não se encerra aí. Se nós pudéssemos, traríamos muitas delas aqui, mas precisamos escolher algumas. Outra delas é aquela que fala: buscai o reino de Deus. O reino de Deus. E todo o resto vos será acrescentado. Todo o resto virá. Porque o essencial é o reino de Deus. O essencial é a transformação íntima. O essencial é a vivência do Evangelho. Todo o resto, diz o Cristo, será acrescentado. Porque nós não estamos alheios à vista de Deus, e Deus, nosso Pai, justiça e amor, quer sempre o melhor para o seu Filho e nunca nos abandonará. Então, que nós possamos fazer a nossa parte, buscar o reino de Deus, e todo o resto se vos acrescentará. Então fala o Cristo, numa passagem muito interessante: se queres ser perfeitos, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás então um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Mas ele falava isso para quem? Para um jovem rico, que tinha muitos haveres, e que talvez aquela fosse a sua maior dificuldade, fosse o seu maior entrave, a sua maior pedra. E cada um de nós tem o seu calcanhar de Aquiles. Se a gente parar, refletir, pensar um pouquinho, cada um vai encontrar a sua pedra, cada um vai encontrar a sua dificuldade. Então, para aquele jovem rico, talvez essa fosse a sua grande dificuldade. Mas Amélia Rodrigues nos conta o desdobramento daquele encontro de Jesus com o mancebo rico, nos trazendo a informação de que aquele mancebo
não somente era rico, mas ele também era um príncipe e gostaria de honrar o seu povo judeu, porque era um povo escravizado pelos romanos, em corridas que haveriam de acontecer na cidade de Cesareia, que era relativamente próximo a Jerusalém, onde eles estavam, aquela região. Então, haveria corridas na cidade de Cesareia, e este jovem rico, então, ele iria correr com bigas, havia contratado cavalos, escravos, enfim, tinha todo um aparato que houvera sido cuidadosamente preparado para que ele pudesse, então, correr e esperando ganhar, trazer, então, troféus e trazer dinheiro de volta para o seu povo judeu, mostrando assim que realmente o povo judeu era o povo escolhido em relação aos outros povos, gregos, romanos e outros. Mas Jesus fala, não, eu te quero agora, eu te quero nesse momento. É preciso que seja agora. Mas, mestre, me dá uma semana e eu volto e te sigo. O problema não é o dinheiro, o problema é a minha vida, é o orgulho do meu povo. Não, eu te quero agora, vem, te entrega a mim. Não consigo. Então o jovem se afasta e, segundo o relato do Espírito, Jesus então se entristece. Da maneira de um espírito de luz se entristecer, claro, não do nosso jeito. E o jovem então, uma semana depois, estava na cidade de Cesareia para justamente honrar o seu povo judeu nas corridas de biga, até que em determinada curva o cavalo se descontrola, a carruagem cai e ele cai na pista. E segundo o relato, os cavalos passam por cima e as vísceras então são todas expostas. E ali se dá o encerramento da sua vida material. Mas naquela poeira, e ele já se sentindo fora do seu corpo, já não mais habitando, já não mais sentindo as dores físicas, ele olha ao longe naquela poeira, alguém se aproxima. E quando chega mais perto, ele se depara com a figura daquele que o houvera convidado, mas não desistiu dele, porque muitas vezes nós desistimos, né? A pessoa não fez o que a gente queria, a gente vai lá e... então deixa, problema dela. Jesus nunca desiste da gente, nunca, sempre nos aguarda. Então estava lá o mestre, vem meu filho, vem que eu te levarei. E abraça-o então e o conduz para, sabe-se lá onde, na espiritualidade. Buscai o reino de Deus e todo o resto se vos acrescentará. Vou pular uma história por causa do tempo. Então vamos lembrar então de um momento também muito importante, que é aquele momento que Kardec vai nos trazer lá no Evangelho segundo o Espiritismo como a justificativa maior para a nossa melhor ação no mundo, que é a prática da caridade. É amar ao próximo, é fazer o bem, porque fora da caridade não há salvação. Fora da caridade, não é fora de tal ou tal doutrina, de tal ou tal situação, de tal ou tal condição material ou social, não. Fora da caridade. E a caridade é o amor em ação. Então, sempre que nós amamos o nosso irmão, sentimento de amor, mas agimos envolvidos por esse amor, buscando o bem do próximo, ainda que com a nossa condição de consciência limitada que temos, nós estamos praticando a caridade. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, senti frio e me agasalhaste, estive preso ou doente e fosse me visitar, estive sem teto e me abrigaste. E os justos perguntarão, mas Senhor, quando? Quando foi que nós te demos água ou pão, ou fomos te visitar doente ou preso, ou te abrigamos, ou te vestimos?
E o Mestre, então, o Senhor da vida, me dirá: toda vez que fizeste a um dos mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que fizeste. Foi a mim. Então, Natal, encontro com Jesus. Se Jesus vem na forma dos nossos irmãos, familiares, amigos, ou pessoas desconhecidas, transeuntes da rua, Praça 15, Felipe Schmidt, seja onde for, são nossos irmãos. São irmãos, são um Cristo nos pedindo um testemunho, são um Cristo nos pedindo amparo e amor. Então, Natal é reverenciar o Mestre. Natal é fazer por Ele. E fazer por Ele é fazer pelos seus filhos. De canhamo, teci tua coberta. De palha, trancei a tua esteira. De barro, moldei tua tigela. De canas de bambu, construí teu leito. De uvas verdes, fabriquei teu vinho. De sândalo, perfumei a tua casa. De massa, azimo, fiz o teu pão. Depois deitei para esperar a tua chegada. Dormi sonhando um sonho de luz. Despertei mais tarde, ansiando pela tua chegada. Quando abri a porta, o vento brando entrou, suavizando a canícula ardente que me abrasava. Quando abri a porta, o cheiro do sândalo cortado inundou a casa, perfumando todos os cantos. Quando abri a porta, o sol chegou tímido, a princípio, para logo possuir tudo, iluminando o interior sombrio. Quando abri a porta, a música da praça do mercado tomou de assalto o silêncio, alegrando a minha solidão. Quando abri a porta, aguardava, expectante, o hóspede ilustre que estava para chegar. Mas a soleira estava deitado um lamentável mendigo da casta dos intocáveis. Olhei-o constrangido, sem saber o que fazer. Sobre a mesa jaziam as iguarias para o meu visitante. O vinho raro guardava no vaso de barro, no chão, a esteira de palha, na mesa, o pão de azimo e o perfume precioso. A casa estava pronta. Aflito, desolado, temi usá-lo com um triste miserável, e por um instante pensei em afastá-lo. Levantei os olhos, pensativo, e perguntei: o que faria o meu visitante se estivesse em meu lugar? A luz do sol bateu em mim, o vento fresco clareou-me a ideia perturbada, e a alegria da música trouxe-me a lembrança dos seus ensinamentos. Envergonhado, baixei-me, tomando nos braços o pobre lazarento, e levei-o com amor para a intimidade do meu lar. Banhei-o, vesti-o, com o pão e o vinho o alimentei, ofereci o leito e a esteira, o confortei. Depois, ainda pensando no compassivo visitante da minha casa, perfumei-o com a preciosa fragrância. E mais desejei fazer. Estimei abraçá-lo, em nome do Mestre amado. Ao fazê-lo, porém, passou-me notável transformação. Da face esquálida do mendigo, 2 lágrimas rolaram e os meus olhos brilharam com a doçura dos imortais. Suas mãos, antes ásperas e encardidas, tornaram-se 2 taças do mais límpido cristal. Os seus trajes sujos mudaram-se em túnica de alvura ímpar. Atônito, duvidando dos meus olhos, reconheci no mendigo o meu Senhor.
olhou-me misericordioso e sorriu. Compreendi a lição sem palavras do Mestre dos Mestres. Curvei a cabeça e nunca mais, nem mesmo pelo pensamento, rejeitei os que se abrigam à minha porta. Faço por eles o que faria pelo meu Senhor. E ao fazê-lo recordo a face serena e suave do meigo amigo, o visitante permanente da minha casa. Que nós possamos, então, não só no Natal, não só no Ano Novo, não só nas comemorações, não só nos dias felizes, receber Jesus em nossas casas. Porque muitas vezes Jesus vem travestido de um irmão inquieto, de um pai irritado, de uma mãe triste, de um primo, de um amigo ou de uma pessoa, muitas vezes, que a princípio, segundo os olhos do mundo, não nos traria paz, mas paz em nós é a consciência tranquila do dever retamente cumprido. Então, que possamos buscar a paz dentro de nós, através do amor que possamos espalhar ao nosso redor, em memória a Jesus. Obrigado pela oportunidade, pela atenção e até um próximo momento. Que assim seja.